pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Vamos conversar um pouco sobre os 49ers. O bicho está começando a pegar lá e a gente não tem visto uma grande movimentação com relação a essa intertemporada dos 49ers, tá? Vou colocar algumas coisas aqui que vocês já devem estar atentos e logo depois a gente vai fazer um outro vídeo só sobre o draft, tá bom? Se inscreva no canal, dê um like no vídeo, aquelas coisas que vocês já sabem, mas vamos lá. Algumas coisas eu acho que valeram a pena e outras tem muita coisa que é confabulação e que não está dando certo, eu vou passar aqui para vocês. O que acontece? Essa semana saiu uma notícia sobre Derek Carr. Derek Carr, vocês sabem, está no Oakland Raiders e as pessoas vêm perguntando, pô, peraí, o que a questão do Derek Carr tem a ver com São Francisco? É muito simples. O Saints, eita gente, é o Saints, perdão, não é o Raiders não. O Saints tem o Derek Carr como seu primeiro QB e parece que ele tem o risco dele estar fora da temporada. E o Saints tem a 9ª escolha, ou seja, 2 escolhas acima de São Francisco, que tem a 11ª. Com o Derek Carr não podendo jogar, há inclusive o risco dele precisar operar e não voltar para essa temporada e talvez até se aposentar. O negócio está sério mesmo nessa lesão do ombro. Então pode ser que os Saints mudem de ideia e prefiram draftar um QB, o que cairia um jogador melhor no colo, digamos assim, de São Francisco. Eu vim aqui falar para vocês que eu acho que isso não mudaria absolutamente nada do planejamento que o Kyle Shanahan e o John Lynch tem, tá? Não vejo nenhuma modificação, não é assim. E eu vou falar para vocês aqui, eu fiz vários vídeos e uma das coisas que me chama muita atenção com o Kyle Shanahan é essa arrogância dele. Já falamos sobre isso 2 ou 3 vezes, mas o Kyle Shanahan não tem plano B. Ele não tem plano B. Eu acho que o único jogador de todo o draft que eu vi que mudaria o pensamento dele caso o Kyle não cola era o Tyler Warner. Tyler Warner é o tight end de Penn State, extremamente dominante nos jogos, extremamente dominante. Ele joga como fullback ou como tight end e é o único jogador assim que eu acho que mudaria a cabeça dele. Por quê? É o seguinte, a gente não tem muito acesso a jogos aqui do college, é muito difícil pra gente, é a realidade. Mas o que acontece? Eu vi poucos jogos, mas eu vou colocar uma analogia que vocês vão entender. Eu assisti o Christian McCaffrey jogando a primeira vez, e ele não ganhou o Heisman, tá? Quem ganhou foi o Derek Carr, Derrick Henry, naquele ano, ele jogando o Rose Bowl, pela Universidade de Stanford. Rapaz... E eu vi um cara dominante, era o Christian McCaffrey. Christian McCaffrey extremamente dominante naquele jogo, ele destruiu aquele jogo. E ele estava muito acima dos demais jogadores dele do college. Ele ainda jogou um ano a mais em Stanford para depois entrar na NFL. Ou seja, extremamente dominante, ele é muito acima da média dos demais jogadores. E é isso que eu vi no Tyler Warner. O Tyler Warner é muito acima da média, ou seja, é um tight end para ser o top 5. Veja bem, o Kyle Pitts, que está em Atlanta, todo mundo achava que era isso, mas o Kyle Pitts não era tão dominante assim, mas todo mundo achava que ele seria isso, e na verdade ele parece mais um wide receiver grande do que efetivamente um tight end, ele não ganhou aquele corpo que as pessoas esperam do tight end. Mas não sendo o Tyler Warner, eu acho que não vai mudar nada, e por isso que eu coloquei até no texto do vídeo, muitas expectativas e poucas surpresas. O que acontece? O John Lynch e o Kyle Shanahan falaram que eles vão pelo draft, querem jogadores mais novos, enfim. E isso eles estão justificando ter liberado vários outros jogadores para na free agent. Não, são jogadores mais velhos, a gente quer jogadores mais novos. Só que lembre-se uma coisa, o Kyle Shanahan não gosta de colocar calor em campo. Ele não gosta. Ele só coloca quando ele precisa. E ele não confia nos seus calouros. Vida de Deebo Samuel. Deebo Samuel, acho que ele era calouro ainda no Super Bowl que ele perdeu o primeiro contra os Chiefs, né? Que os dois foram contra os Chiefs. Deebo Samuel ia ser o MVP, mas era calouro. Aí ele parou de entregar a bola para ele. No segundo Super Bowl, quando entrou o Brandon Ayuk, ele não quis colocar muito o Brandon Ayuk, ou seja, ele não confia muito nos calouros, essa é a realidade, ou seja, você vai draftar um monte de calouro e o Caio não vai colocar em campo, ele só coloca o calouro em campo quando ele não tem opção. Isso vai ser feito,
Tá? E São Francisco tem muitas deficiências, toda a linha defensiva praticamente, depois que o Leonard Floyd foi embora. Ou seja, não tem linha defensiva, linha ofensiva, tá? Recebedores, porque o Brandon Ayuk só vai voltar lá para dezembro. Ou seja, é muita deficiência. Não vai suplantar isso tudo no draft. Precisa de linebackers, safety. E além, é claro, se você tivesse um cornerback, um wide receiver, você vai precisar. Então, assim, tem 11 picks, né, nesse draft. O São Francisco faz ótima avaliação no terceiro dia de draft, tá? Quinta, sexta e sétima rodada. Mas precisa acertar na primeira rodada. Desculpe aqui, mas vamos lá. Por exemplo, vamos lá. Solomon Thomas, Javon Kinlaw, Drake Jackson. Então, assim, jogadores de linha defensiva não é muito bom de escolher, tá? Gosta dos jogadores, mas os jogadores não têm correspondido. Então é bem complicado esse draft. Associado a isso, tem a questão do contrato do Brock, que ainda não fechou, que deveria ter fechado. Então, assim, eles vão querer no draft, vão para o draft, é a realidade, mas isso não quer dizer, sinceramente, isso não quer dizer que eles vão fazer um draft muito bom. Primeiro, porque eles não têm acertado linha defensiva. Linha ofensiva, eles capengam os jogadores, também não são bons. Então as duas linhas ofensiva e defensiva não são muito boas, e eles não fizeram isso como autoanálise e colocaram isso na free agent. Não, a gente vai no draft, a gente vai dar um jeito, a gente somos poderosos, e na verdade não são, tá? Não são. Então, assim, deveria ter capitalizado fora do draft, deveria ter contratado alguns jogadores, até para mesclar os jogadores novos que vão chegar com jogadores mais experientes. A D-line, por exemplo, você vai ficar com dos titulares, você vai ficar só com o Nick Bosa. Com 3 jogadores, claro. Você tem o Evan Anderson, que foi uma surpresa muito positiva, tá? E entre o Gross Matters, como eles chamam, né? Que é um bom jogador também, mas se machucou, vamos ver como ele responde. Agora, você ter da linha defensiva titular só um jogador, é bem complicado você dizer que você vai conseguir no draft tendo apenas um jogador de primeira rodada. Tá? Então, é por isso que o pessoal colocou ali, inclusive o Grant Cohn colocou, como a possibilidade dos Saints trocarem essa 9ª escolha pelo Brock. Acho pouco provável que eles façam isso, tanto o Saints ofereça e tanto São Francisco o faça. Mas vamos ver aí como é que vai ficar isso aí pra frente, tá? Agora, cara, sinceramente, quais são as expectativas? As expectativas é que São Francisco use praticamente as suas 11 picks, talvez troque uma ou outra para subir e tal no draft, faça para draftar um jogador ou outro, que eles gostam de fazer isso na terceira rodada, principalmente para pegar running backs. Mas a expectativa é que vai ter muitos jogadores, mas poucos jogadores que efetivamente vão ter impacto em campo. Então, principalmente por conta da comissão técnica. E aí você deve perguntar, no ano passado eu falei que São Francisco ele jogou para baixo minhas expectativas. Eu achei até que ia aos playoffs, mas que o máximo seria no divisional, passaria do wild card. Nem isso não conseguiu. Qual é a minha expectativa hoje? A minha expectativa hoje é que um time ainda meio que em reconstrução, eu acredite que tem condições de ir para os playoffs por conta da sua agenda, né, dos seus adversários. Então tem possibilidade de ir sim no wildcard, mas eu não sei nem se passa pelo wildcard dessa vez, tá bom? Bom, deixa aqui nos comentários o que vocês acham, obviamente, né, faz parte do processo em que a gente tem que fazer esse tipo de pergunta aqui para vocês, tá bom? E eu vou soltar um vídeo daqui a pouco, não hoje, né? Sobre, principalmente sobre eita, velho, quase não veio. Sobre o mock draft. Falou? Um abraço a todos, até a próxima.